No segundo dia de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah, ocorreram acusações mútuas sobre violações do acordo. Israel realizou ataques em áreas restritas e bombardeou uma instalação usada para armazenar foguetes. Os ataques de Israel aconteceram em duas áreas onde havia restrições. As forças israelenses dispararam contra suspeitos que tentavam ultrapassar o limite territorial imposto na trégua. E uma instalação usada pelos terroristas para guardar foguetes também foi bombardeada. Para tentar controlar a movimentação na fronteira, foi estabelecido um toque de recolher noturno no Líbano. O premier de Israel afirmou nesta quinta-feira que se o Hezbollah quebrar a trégua, deve se preparar para o que chamou de guerra intensiva. Enquanto isso, uma nova proposta de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas está em negociação. A equipe de reportagem do Jornal da Record foi autorizada a entrar em Gaza e visitou um dos centros que recebem ajuda humanitária. O acesso ao território é restrito por ser uma área militar e com risco de ataque terrorista. A movimentação de soldados e caminhões é constante. Os produtos que chegam são doações de diferentes países e organizações. Todos esses pallets já foram checados pelos israelenses e aguardam aqui em Gaza o transporte para dentro do território palestino. São itens que variam de comida e água a produtos de higiene pessoal e roupas. À medida que o inverno se aproxima, as Nações Unidas pressionam Israel para aumentar o envio de ajuda para a faixa de Gaza. Cerca de 800 caminhões aguardam para ser descarregados. Este coronel diz que há falhas na distribuição. Essa ajuda está parada aqui há semanas e até meses, conta ele. Israel não se responsabiliza pela carga depois que ela sai do centro humanitário. Então, falta gente para buscar a mercadoria e garantir a entrega. O exército israelense diz que tem capacidade para permitir que ainda mais ajuda humanitária entre aqui para a faixa de Gaza. Mas os principais desafios aqui do lado do território palestino incluem os roubos dos produtos e uma necessidade cada vez maior de motoristas de caminhões. Perante o cessar-fogo incerto entre Israel e Hezbollah, o chefe da Organização Mundial de Saúde alertou para enormes necessidades sanitárias no Líbano. Segundo a OMS, alguns hospitais libaneses poderão estar operacionais dentro de semanas, mas outros levarão meses a reparar. À medida que milhares de pessoas que fugiram de zonas do Líbano fortemente bombardeadas começam a regressar no âmbito de um ténue acordo de paz com Israel, os profissionais da saúde enfrentam grandes desafios para restabelecer os serviços no país, afirmaram as autoridades sanitárias mundiais. Em declarações aos jornalistas na quinta-feira, o diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que as necessidades sanitárias do Líbano são enormes e só irão aumentar nos próximos meses. Cerca de 1,2 milhões de pessoas foram deslocadas por ataques israelenses e ataques terrestres que foram interrompidos na manhã de quarta-feira, depois de Israel e o Líbano terem concordado com um cessar-fogo temporário, embora muitos esperassem que isso pudesse sinalizar o início do fim da guerra. Não está claro se a paz vai durar depois de, esta quinta-feira, Israel ter acusado o grupo militante libanês Hezbollah de violar o acordo. Desde outubro de 2023, quando o conflito se agravou depois do Hezbollah ter lançado rockets e mísseis contra Israel, houve 158 ataques a instalações e trabalhadores da área da saúde no Líbano, matando 241 pessoas e ferindo quase 300 outras, de acordo com uma base de dados da OMS. O giro pelo mundo de hoje começa pela Itália, onde milhares de funcionários públicos manifestaram contra o plano orçamental do governo.
Enfermeiros, professores e outros funcionários do setor público em Itália deixaram temporariamente os postos de trabalho esta sexta-feira para lutar contra o plano orçamental do governo. Os sindicatos organizaram uma greve geral com 43 manifestações por todo o país. Os manifestantes denunciam uma diminuição do poder de compra, salários persistentemente baixos e políticas governamentais que, segundo eles, enfraqueceram os serviços públicos. Também estão a pressionar no sentido de garantir uma distribuição mais equitativa dos lucros das empresas privadas para os trabalhadores. Estes protestos não se dirigem apenas ao governo, disse Maurizio Landini, diretor da poderosa Confederação Geral Italiana do Trabalho, aos jornalistas em Bolonha, mas também se dirige aos empresários, aos gestores e às empresas que, nestes anos, obtiveram lucros como nunca antes tinham conseguido. A Marinha colombiana descobriu uma nova rota de contrabando de droga da América do Sul para a Austrália, depois de interceptar um narco-submarino carregado de cocaína no Oceano Pacífico. A descoberta foi feita durante uma operação antidroga de 6 semanas, levada a cabo conjuntamente pelas autoridades colombianas e agentes de segurança de dezenas de outros países, que resultou na apreensão de pelo menos 225 toneladas de cocaína, de acordo com a imprensa local. Esta é talvez a maior apreensão de cocaína em trânsito feita pela Colômbia na história, escreveu o presidente colombiano Gustavo Petro nas redes sociais. Segundo a Marinha colombiana, a interseção terá privado os grupos de traficantes de droga de pelo menos 8,4 mil milhões de dólares. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, encontrou-se com o seu homólogo norte-coreano No Kyung-chul para conversações em Pyongyang na sexta-feira, no que Belousov disse ser um esforço para expandir a cooperação militar entre os dois países. O chefe da defesa russa afirmou ainda que o acordo da parceria estratégica assinado pelo presidente russo e pelo líder norte-coreano em junho tem como objetivo estabilizar o Nordeste Asiático. O acordo tem como objetivo reduzir o risco de guerra, incluindo as armas nucleares, e contribuir positivamente para manter o equilíbrio de poder na região, afirmou Belousov. Durante as suas observações, o presidente da Coreia do Norte afirmou que Pyongyang se manteria na frente comum com os camaradas russos para salvaguardar a paz e a segurança internacional. A nível do continente africano, o presidente do Senegal afirmou que a presença de bases militares francesas em seu país é incompatível com a soberania nacional. Destacou ainda que Senegal é uma nação independente e que uma verdadeira parceria com a França deveria ser baseada na cooperação sem a imposição de bases militares. Diomaye Faye reforçou que, embora a sua posição não seja uma ruptura com a França, o país busca uma colaboração mais equilibrada e respeitosa da sua autonomia. O presidente senegalês também anunciou uma revisão da doutrina de cooperação militar do Senegal, sugerindo que as bases estrangeiras possam ser removidas, mas mantendo a cooperação com países que desejam continuar a parceria de forma mais moderna e alinhada à soberania senegalesa. Ele citou exemplos de relações com países como China e Estados Unidos, que não mantêm bases militares no Senegal, mas têm cooperação mútua. Além disso, Faye comentou sobre o reconhecimento do presidente francês, Emmanuel Macron, do massacre de Thionville, ocorrido em 1944, quando tropas coloniais francesas mataram dezenas ou até centenas de soldados senegaleses que exigiam salários atrasados. Faye expressou apreço pela carta de Macron, que pediu desculpas pelo incidente, e sugeriu que a França deve considerar um pedido formal de desculpas para reparar esse capítulo da história.
Um prédio de 6 andares desabou na cidade de Barranquilla, na Colômbia, matando uma mulher de 63 anos. Entre os sobreviventes estão 4 crianças. Apesar das autoridades ainda estarem investigando o motivo do desabamento, o edifício possuía um alerta de risco desde 2010 devido à possibilidade de deslizamentos de terra na região. Um grande deslizamento em uma região montanhosa de Uganda deixou pelo menos 15 mortos e mais de 100 desaparecidos. Dezenas de casas foram destruídas e 40 famílias estão soterradas. A comunidade local se uniu aos esforços do resgate para tentar encontrar sobreviventes. As estradas estão intransitáveis, impedindo assim a chegada de ambulâncias e equipamentos pesados necessários para as buscas. O país enfrenta fortes chuvas desde o mês de outubro. Falemos agora sobre um estudo que concluiu que crescer em contato com os animais reduz o risco de alergias. A conclusão é de um estudo de uma universidade da Suécia. Um estudo da Universidade de Gotemburgo constou que as crianças que crescem com animais de estimação ou ambientes de criação de animais têm menos hipótese de desenvolverem alergias, devido ao contacto precoce com bactérias anaeróbias comuns nas mucosas do corpo. O estudo do microbioma intestinal envolveu 68 crianças suecas, 28 viviam no ambiente de exploração leiteira e os restantes possuíam animais de estimação. Foram recolhidas amostras de fezes das crianças desde os 3 dias de idade até aos 18 meses e através das mesmas foi realizada uma cultura microbiana que permitiu a caracterização da composição da microbiota intestinal. Os resultados mostraram que os menores que cresceram em ambientes de explorações leiteiras tiveram uma maior proporção de bactérias anaeróbias na primeira semana. Por sua vez, a presença de animais domésticos no domicílio esteve associada a uma colonização pelas bactérias nos primeiros meses de vida.